Podemos sentar um instante. Uma saudação também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham a partir de suas casas, aqui pela Web TV, do Santuário. Que se sintam muito irmanadas, acolhidos, acolhidas, aqui conosco a partir do Santuário. Eu queria, para essa reflexão, tomar basicamente 2 pontos. Na verdade é um ponto só, mas talvez assim um é caminho para o outro. Ontem à noite, quando eu li esse evangelho, preparando a celebração de hoje, não me deixou muito confortável esse evangelho. E já vou dizer por quê. Porque esse evangelho, ele faz a gente pensar na forma como aconteceu vamos usar essa palavra, a transmissão do evangelho no decorrer de nossa história cristã. Veja, vocês devem acompanhar, ler alguma notícia que sai de quando em vez nas mídias, de que nós vivemos, e de modo especial assim, num processo bastante acelerado na Europa, um fenômeno da descristianização. Em países na Europa que vem um decréscimo de 20%, 10% ano. Pessoas que não querem mais ser católicas. Não se declaram mais católicas. E isso faz a gente, assim, se perguntar, porque ao mesmo tempo que a gente vive esse fenômeno, não sei se vocês têm percebido que em muitas falas do Papa, ele tem falado o seguinte, que é importante a gente colocar os nossos olhos, retornar à fé primeira. A gente não abandonar a fé primeira. A fé cristã. Aqui no Brasil também vivemos esse fenômeno, né? Cada censo que é feito demográfico, a gente percebe um decréscimo. Então não é um fenômeno só da Europa, mas lá é um símbolo, porque sempre foi o berço do catolicismo. Então talvez nós pudéssemos, à luz disso, à luz da parábola do semeador, a gente até se perguntar, afinal de contas, onde é que a Igreja Católica errou? Será de fato que catequese foi transmitida? Que experiência de fé nós oferecemos? Que Jesus nós mostramos? Por que eu digo isso? Porque a catequese, ela não tem que ser, ela não pode ser só uma catequese de instrução. Mas ela tem que ser uma catequese de iniciação. Iniciação é aquela palavra latina, inire, quer dizer, o inire é uma que vem lá de dentro. A experiência, ela tem que ser feita dentro do nosso coração. Então ela não é uma experiência intelectual. A fé cristã, a fé católica, não é uma experiência intelectual sobre Jesus Cristo. Então me fez ontem, à luz desse evangelho, exatamente perguntar, o que acontece? O que acontece? Que terrenos nós encontramos no decorrer dos séculos? Ou que tipo de sementes jogamos? A gente sabe que a semente sempre contém dentro de si algo de misterioso, né? Mas é bom a gente pensar nisso. Eu fiz essa abertura para exatamente entrar no segundo ponto do Evangelho, porque exatamente Jesus, nessa parábola do semeador,
ele vai comparar o nosso interior como um campo, assim, que é dotado de diferentes espécies de terra, mas que é habitado por uma semente de vida. E a semente é uma semente poderosa e muito eficaz. Mas o que está em jogo, vocês perceberam na parábola, é exatamente isso. O que está em jogo é a nossa acolhida e nossa receptividade a essa semente. Podemos permanecer simplesmente no nível da superfície, nós podemos nos deixar prender por outros interesses ou prioridades sensíveis, ou podemos nos abrir, enfim, às dimensões mais profundas de nós mesmos, a nossa terra boa, ou aquilo que a gente diz assim, ao nosso bom lugar. Quando a gente lê a parábola dessa perspectiva, ela não nos deixa indiferentes. Ela nos motiva exatamente a nos questionar sobre a partir de onde nós estamos vivendo e, assim, para termos também a capacidade de chegarmos a uma resposta adequada. Convida, assim, a nos fixar nos frutos. Ali a gente vai ter a resposta. A nos fixar nos frutos que saem de nós. Ali a gente precisa prestar atenção. Veja que a parábola, ela vai dizer ainda que é na obscuridade da terra que a planta, ela vai buscar a força que vai mantê-la viva, que vai dar para ela a condição de expandir a sua copa em direção à intensidade do céu, à imensidão do céu, aliás. As raízes, elas mergulham na terra de modo profundo, de um modo lento, de um modo silencioso, a gente não percebe. Nós usamos expressões no nosso cotidiano, eu uso muito, pôr os pés no chão, estar com os pés na terra, para mostrar exatamente isso, quer dizer, que enraizar-nos e comprometer-nos com a realidade que nos afeta. A gente usa muito essa expressão. Não podemos ficar aéreos, temos que estar com os pés no chão. Agora, o chão também sempre representa algo, assim, mais. Não é simplesmente chão. Não é simplesmente, assim, terra. Se nós, assim, percebermos, a gente vai ver, assim, que cada chão revela lembranças nossas. Revela para nós referências, traz para nós, quem sabe, saudades. Enfim, para dizer assim que cada chão guarda histórias da gente, a gente vai perceber que no chão, ali tem pessoas, ali tem caminhos, ali tem experiências, enfim, tem acontecimentos. Agora, na perspectiva da parábola do bom semeador, o que Jesus está dizendo é que nós, enquanto seres humanos, nós somos o verdadeiro chão a partir do qual Deus se deixa encontrar e se dá a conhecer. E que cada um de nós somos o autêntico chão da eterna presença de Deus. E aqui tem eu diria assim, a gente pode, às vezes, cair quase que numa armadilha, porque a gente tem, às vezes, a tendência de acreditar que dar fruto é fazer obras grandes. A perspectiva da parábola de hoje é exatamente o que? Que a tarefa fundamental nossa não é fazer coisas, mas é fazer-se. Fazer-se. Dar frutos, nós diríamos assim, seria dar sentido assim, para a nossa existência. De modo que, ao final da nossa existência, toda a criação ela possa estar um pouco mais perto da meta. Ou seja, eu, estando aqui, na minha passagem,
eu contribuir para fazer acontecer o reino de Deus. Então, estar mais perto da meta. Graças, vamos assim, à minha presença nela. Então, não se trata simplesmente de ativismo, fazer coisas, né? Mas eu diria assim, como que eu vou gestar algo novo? Como é que eu vou viver o Evangelho com uma novidade? Porque uma coisa é eu ter êxito, a outra é eu ser fecundo e gerar vida. São coisas muito diferentes. E o que Jesus nos propõe é exatamente a segunda opção. Então, para nós, esse Evangelho ele nos traz exatamente esse desafio. Diz assim, de a gente gerar o novo a partir de dentro da gente mesmo. Como que, eu diria, como que se o sugássemos da terra com as nossas, assim, com nossas raízes que estão na terra. E para que as nossas palavras e nossas ações elas sejam originais e também sejam criativas e ao mesmo tempo possam revelar uma força transformadora que tenha um impacto, assim, na realidade, onde é que a gente está. É isso. Então, eu falava antes da semente, do mistério, é exatamente isso. Quer dizer, na fecundidade, sempre há o espaço para o mistério. A fecundidade tem lugar no culto, né, nas entranhas da terra. Então, a fecundidade supõe confiança e abandono. Quer dizer, quando a gente vai plantar algo, eu vou ter confiança de que vai brotar. Eu coloco, deposito ali a semente e eu tenho a esperança que ela vai brotar, ela vai crescer, vai dar frutos, assim por diante. Então, o primeiro elemento é isso, que a fecundidade, ela supõe essa confiança e o abandono. Uma atitude de nossa parte muito serena, muito aberta, e a gente não pode se deixar, eu diria assim, desanimar pela insignificância, quem sabe, dos primeiros resultados. A gente pode ficar decepcionado, né? Pelo plantio. Mas a gente não pode. O que Jesus está nos falando é exatamente isso, que a nós compete sempre semear. Continuar semeando. Né? Então, eu diria assim que a gente viver assim, em chave de fecundidade supõe também alterar um pouco o nosso jeito de viver. Significa exatamente a gente aceitar ritmos, tempos longos como que se dão na natureza. Quer dizer, as plantas elas necessitam de tempo maior para florescer, meses para crescer. Então, da nossa parte, nesse processo do plantio, exige sempre a paciência. A paciência. Mas sabendo sempre exatamente que na semente existe um espaço do mistério. Para concluir, dizer assim que a fecundidade, ela perdura e aumenta com os anos. Embora, quem sabe, as nossas forças, elas comecem a se debilitar. Mas a fecundidade, a tendência é aumentar, é perdurar. Então, irmãos e irmãs, que essa parábola possa nos tocar, possa mexer conosco, de a gente descobrir exatamente quais os frutos que saem da gente, né? Quais os frutos. E a gente não deixar de semear. O que Deus espera de nós é isso, que semeemos sempre. Que Deus nos ajude, assim seja. Assim seja. Creio em Deus Pai.